E nós vamos agora para Apocalipse 13 e vamos considerar o versículo número 1. É a partir do 1, porque nós vamos ler vários outros textos. Apocalipse 13, verso 1 fala assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Que interessante isso, né? O que significa essa besta? O que a Bíblia está tentando nos dizer quando fala desse animal tão terrível e espantoso, como acabamos de ler? Vamos analisar com calma. Quando ele fala assim, vi emergir do mar uma besta, entenda, besta é um animal e mar é água. Aí nós voltamos ao primeiro tema dessa série. Lembra? Água significa povos, lembra? E animal significa rei ou reino. Então, uma besta que sai do mar significa um reino que se levanta do meio do povo. Já começamos a entender aí quando usamos a tabelinha de conversão profética que nós mostramos no início dessa série. Então estamos diante de um poder, de um reino que se levantaria do meio do povo. É a besta que sobe do mar. Agora o texto continua dizendo o seguinte: essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. E diz, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então atenção, essa besta com 10 chifres, lembra que chifre significa 3 coisas, significa poder, rei ou reino. Então nesse caso, uma besta com 10 chifres significa um reino poderoso. Um reino poderoso que se levanta do meio do povo. E o texto diz que a besta tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças vão nos ajudar a entender quem é essa besta e onde ela está centralizada, onde está o seu endereço, onde ela está estabelecida, onde está o seu QG, o seu escritório. É por aí que nós vamos. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para um outro texto, para saber o que significa essas 7 cabeças. Vejam só, Apocalipse 17, verso 9, fala assim, 17 de Apocalipse, verso 9, fala assim: Então vi a mulher embriagada com... Eu estou lendo o verso 6, então é o verso 9, vamos para o verso 9, ok? Repito, Apocalipse 17, 9, fala assim: Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Você viu que esse texto fala que as 7 cabeças são 7 montes, 7 montanhas. E que no meio das 7 montanhas está a mulher sentada e a besta estabelecida. Portanto, quando a Bíblia fala que a besta tinha 7 cabeças, essas 7 cabeças são 7 montes, 7 montanhas. E aí eu pergunto, qual lugar do mundo, qual país do mundo, qual cidade do mundo é conhecida como a região das 7 colinas ou das 7 montanhas? Você já sabe, é a cidade de Roma. Roma é a cidade das 7 colinas. Você encontra isso em qualquer livro de história. E além disso, eu estive em Roma e fui conhecer toda aquela região. E fui a conhecer 2 desses montes. E eles têm nomes. Se você for na internet, vai encontrar os 7 montes e os nomes deles. Então esses 7 montes são as 7 cabeças da besta. Isso tudo é para mostrar para nós onde está o QG, o trono da besta. Está em Roma, de acordo com esse texto. Mas tem mais. Vamos ver o que diz Apocalipse 13, vamos voltar para o 13 e agora o verso 2, que diz assim: A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui temos uma revelação surpreendente. Escuta isso. A besta tem características de leão, de urso e de leopardo. Isso lembra você alguma coisa? Eu creio que sim. Em Daniel 7, o profeta teve uma visão e ele viu 4 animais, lembra? O leão, o urso, o leopardo e o terrível. Pois é, a besta aqui é o animal terrível. Só que ela tem características de leão, de urso e de leopardo. Ou seja, os 4 animais de Daniel 7 estão todos centralizados aqui na primeira besta do Apocalipse. Isso para você ter uma ideia da força, do poder e da violência dessa besta, que aparece aqui no capítulo 13. Só que tem outra revelação aqui no verso 2. O verso 2 termina dizendo assim: E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja,
A besta tem poder, tem trono e tem grande autoridade. Quem deu poder, quem deu o trono e quem deu autoridade para a besta? Foi o dragão. E quem é o dragão? Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz que o dragão é o diabo. Portanto, o diabo deu à besta, atenção, deu à besta o seu poder. Então, o poder que a besta tem é o poder dado por Satanás. O seu poder. Depois fala assim, o seu trono. Então, o trono que a besta usa para sentar é o trono de Satanás. E diz assim, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A autoridade que a besta tem para comandar, para administrar, para perseguir, para impor suas ideias, para mexer nas leis de Deus, tudo isso vem de Satanás. Então, esse é um poder bastante terrível, porque tem a obra do inimigo por trás desse poder. Assim é a besta do Apocalipse 13, a primeira que sobe do mar. E o texto continua. Veja o que diz o verso 5. O verso 5 vai nos ajudar a entender melhor ainda. Verso 5 fala assim, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Bom, agora ajuda a entender melhor ainda. Nós já sabemos que a besta é um reino poderoso que surgiu do meio do povo e que está hoje centralizada em Roma. Vimos também que o diabo é que dá poder à besta. Vimos ainda que essa besta tem as características do leão, do urso e do leopardo. E agora está dizendo que essa besta receberia a autoridade do inimigo para agir, para dominar, para perseguir por 42 meses. Lembra o que significa isso? Você pega 42 meses e multiplica por 30 dias cada mês. E você chega a 1.260 dias. Aqui é uma profecia, portanto um dia equivale a um ano. Então são 1.260 anos. Esse período é o período da Idade Média, que começou em 538 e terminou em 1798. Esse é o período de 1.260 anos, ou 42 meses proféticos. Esse foi o período em que a besta dominou, perseguiu, matou, queimou Bíblias, tirou a Bíblia das mãos do povo. Esses 1.260 anos, esses 42 meses proféticos foram ou estão registrados na história como o período da Inquisição, das indulgências, o período das cruzadas, a Idade Média, o período da supremacia papal. A supremacia papal dominou aí, entendeu? Por isso que o texto bíblico diz que o período que ela exerceu o poder foi 42 meses, ou foram 42 meses, mostrando claramente que essa primeira besta é o sistema papal. Isso não há dúvidas, pelas características que nós já analisamos e pelo que a história confirma. Meu amigo e minha amiga, esse é um assunto contundente, forte, poderoso. Fica atento porque tem mais revelação na palavra de Deus. Até aqui você está entendendo? Está claro para você? Eu imagino que sim, mas vamos continuar. Você sabe que durante esse período de 1.260 anos, muita coisa aconteceu? E uma das coisas mais horríveis que aconteceu, além das mortes, que isso não tem nem o que dizer, mas uma das coisas mais horríveis que aconteceu foi que nesse período eles mexeram nas doutrinas. Por exemplo, foi nesse período que eles mexeram no batismo. O batismo bíblico é por imersão. E eles estabeleceram o batismo por aspersão e ainda batismo de criança recém-nascida. Foi também nesse período que eles criaram essa adoração aos santos, às imagens. Foi também nesse período que eles criaram essa ideia de cultuar os mortos e até mesmo de defender a imortalidade da alma. Foi também nesse período que mexeram na lei de Deus, mudando o sábado para o domingo. Foi nesse período que eles pisaram na verdade, como diz Daniel 8:12. Foi nesse período que eles mexeram na lei de Deus, nos tempos e na lei, como diz Daniel 7:25. Foi nesse período que aconteceu o que está em Romanos 1:25, que fala assim, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Bom, o assunto está esquentando cada vez mais. E agora eu vou chamar a sua atenção para Apocalipse 13, verso 3, que diz assim, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
Meu amigo e minha amiga, aqui está uma coisa muito forte, porque diz que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Ou seja, em 1798, quando terminou o período de 42 meses, quando terminaram os 1260 anos de perseguição da Idade Média, então Napoleão Bonaparte, da França, enviou seu general, Berthier, que prendeu o Papa e depois acabou matando, o Papa acabou morrendo. Com a prisão do Papa em 1798, então termina o período de 42 meses proféticos, ou os 1260 anos. E com a prisão do Papa e depois a morte dele, acontece o que está no verso 3. Houve a ferida mortal, o golpe mortal. É como diz aqui, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. E isso foi em 1798, o golpe mortal. E aí terminou a supremacia papal. Mas o texto fala que a ferida mortal seria curada. Só que de 1798 até 1929, a terra ficou sem a supremacia papal, sem a autoridade papal. Porque em 1929, então, Benito Mussolini resolveu dar um presente ao Papa. Sabe qual foi o presente? 44 hectares de terra. E esses 44 hectares de terra são hoje o Vaticano. O Vaticano foi um presente de Mussolini. E com esse presente começou então a cura da ferida mortal. Como diz o texto, a ferida mortal seria curada. Ela não está ainda totalmente curada, mas ela está em processo de cura. E o texto, o verso 3, termina assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando será que isso vai acontecer? Quando a ferida for totalmente curada. Entendeu? Ou seja, essa ferida mortal está sendo curada, porém não está totalmente curada ainda. Será curada em processo. E quando isso for terminado, toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ser enganado, para não ser ludibriado pelas artimanhas do mal. Você entendeu o texto? Imagino que sim. Então, meu irmão, minha irmã, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, você que não tem igreja nenhuma e que está aqui na classe bíblica, para um pouquinho e pensa comigo. Vocês estão vendo como isso é profundo? É bíblico e é histórico, é fato. O que eu estou dizendo não é nenhuma acusação a ninguém, mas é o que a Bíblia fala e o que a história registra. Tudo que eu estou dizendo é fato. Então, a palavra de Deus continua mostrando para nós mais detalhes sobre essa primeira besta. Vamos continuar? Aguenta? Segura firme aí na cadeira. Segura firme aí nesse sofá. Se ajeita nele, dá uma respirada. Assim, pega a tua Bíblia, concentre-se aqui, entendeu? Não durma, não cochile, concentre-se aqui, porque nós vamos agora avançar um pouco mais nesse tema. Amém? É isso mesmo, vamos avançar um pouco mais no tema. Agora veja só o que diz a palavra de Deus com relação a isso. Apocalipse 13, verso 4, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Em outras palavras, a pessoa que adora a besta está adorando o dragão. A pessoa que se curva diante da besta está se curvando diante do inimigo. Porque a besta é um representante do inimigo. E o texto bíblico fala que todo mundo vai se maravilhar seguindo a besta, e que é uma intenção clara de adoração, de desviar a adoração de Deus para o homem e, consequentemente, para o inimigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, disse Jesus. Certo? E o texto bíblico continua. Olha o que diz Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Entendeu? Esse poder iria blasfemar contra Deus. Mas eu tenho aqui mais 2 textos para te mostrar. E esses 2 textos são muito fortes. Então eu quero pedir a você que, por favor, em espírito de oração, abra a Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo
aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha isso, capítulo 2, versos 3 e 4. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meu Pai do céu! Mais claro do que isso é impossível, não é verdade? Você viu isso? Mostrando que surgiria o homem do pecado. Por que o homem do pecado? Porque o sistema papal, a primeira besta, quebrou a lei de Deus, e isso é pecado. Adulterou a lei de Deus, e isso é pecado. E ainda se assenta como se fosse o próprio Deus. Que impressionante, né? Lembre-se, só Deus deve ser adorado, mais ninguém. Nem o homem, nem o líder religioso, nem os anjos devem ser adorados. Jamais. Uma vez, Pedro foi visitar um homem chamado Cornélio. E quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou para adorá-lo. Sabe o que Pedro disse? Levanta-te, eu sou homem como você. E atenção, alguns ainda dizem que Pedro foi o primeiro papa. Claro que não, né? Porque Pedro não aceitou a adoração. Só Deus deve ser adorado. Aí você vai para Apocalipse 22 e você percebe que João recebe uma visão e ele vê um anjo e ele cai aos pés do anjo de joelhos, adorando o anjo. Sabe o que o anjo fala? Levanta, João, adora a Deus e não a mim. Eu sou anjo, mas fui criado por Deus como você. Adora somente a Deus. É isso aí. Então, como é que a besta quer ser adorada? Como é que o inimigo quer ser adorado? Só Deus deve ser adorado, ninguém mais. Amém? Estamos de acordo? Claro, esse é o que diz a Bíblia.